Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu, Ana Carolina, junto com o Carlos Alan e a Malena, somos o grupo 6 e nós vamos falar sobre o bioma Pampa. O Pampa ele está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, onde ele ocupa uma área de 176 mil quilômetros quadrados. Isto corresponde a 63% do território estadual gaúcho e a 2% do território brasileiro. É um bioma transfronteiriço, ou seja, ele faz fronteira com Uruguai e Argentina. As paisagens naturais do Pampa são variadas, de serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. As paisagens do bioma também vão se caracterizar pelo predomínio dos campos nativos, mas também vamos encontrar algumas matas. Algumas características do bioma, a palavra pampa, ela vem de plana, ou seja, uma terra plana, uma região plana. O pampa é um bioma em que sua vegetação vai ser dominada por gramíneas e uma vegetação mais campestre. O bioma, ele exibe um imenso patrimônio cultural associado à sua biodiversidade. Em sua paisagem vão predominar os campos, entremeados por campões de mata, matas ciliares e banhados. Trata-se de um patrimônio natural, genético e cultural, de importância nacional e global. Também é no Pampa que fica a maior parte do aquífero Guarani, maior reserva subterrânea de água doce da América do Sul. O bioma também ele tem uma grande relevância para a atividade pastoril, já que em sua vegetação natural é composta por gramíneas, alimento natural do gado. Falando do relevo, o relevo nos campos sulinos ele é suavemente ondulado, predomina as planícies, também podem ser encontrados algumas colinas. Na região também como são chamadas coxilhas. Em sua maior parte, destaca-se o relevo de planícies, constituído por grandes áreas de pastagem, que se desenvolve grandes rebanhos, assim tornando a principal atividade econômica do local a pecuária extensiva, com destaque para a criação de bois e ovelhas. Falando do solo do Pampa, na região o solo ele é bem fértil e bastante escuro e rico em matéria orgânica. Por isso, esses campos são normalmente procurados para desenvolvimento das atividades agrícolas. Ainda mais férteis são aqueles em que são encontrados em áreas que são encontrados o solo tipo terra roxa, batizado assim devido ao nome que receberam dos italianos que vieram ao Brasil trabalhar na lavoura. Nas planícies litorâneas, o solo é bastante arenoso. Algumas áreas dos pampas estão sofrendo com o processo de desertificação, devido à retirada da vegetação nativa e sua substituição por monoculturas ou pastos. Ao lado do solo, eu coloquei o processo de arenização, que é um processo natural do bioma pampa. Na parte do pampa em que os solos são arenosos, ou seja, onde os sedimentos não estão tão unidos, é formada área que antes possuía uma vegetação e acaba sendo formada por bancos de areia que encontram-se totalmente no local original. O processo ele ocorre porque a chuva carrega a areia da localidade para a parte inferior, fazendo com que essa área toda seja ocupada por areia. O homem, com o desmatamento, a agricultura, ele acelera o processo de arenização, fazendo com que o intemperismo físico ocorra de forma acelerada, erodindo as áreas que antes foram cobertas por vegetação, e assim também prejudicando a vida biológica do local. Em relação ao clima, o Pampa possui um clima subtropical úmido, ou seja, além de úmido, ele é frio, com temperatura média de 18 graus, máxima de 35 ocorrendo no verão e mínima de menos 5 graus no inverno, com a ocorrência de geada, que é a formação de uma camada de cristais de gelo na superfície das folhas, e no inverno também ocorre a eventual neve. Ele é um bioma que possui as estações bem definidas, e provavelmente é por esse motivo que é a região com a maior amplitude térmica no país, já que é um dos poucos lugares do Brasil que possui as estações bem definidas. Ele possui a precipitação anual entre 1.200 e 1.600 milímetros ao ano e possui uma alta constância pluviométrica. Isso quer dizer que no Pampa a chuva é bem distribuída ao longo do ano, ou seja, isso faz com que não tenha ocorrência do período seco. Em relação à vegetação, o Pampa ele possui uma alta biodiversidade vegetal, sendo possível encontrar até 56 espécies diferentes em um espaço de 1 metro quadrado.
ocorrem 3.000 espécies de plantas conhecidas, sendo 450 delas gramíneas, que são plantas herbáceas de pequeno porte de até 1 metro de altura, sendo o tipo de vegetação predominante no pampa. Os gêneros com maior riqueza específica são, quer dizer, não são os maiores, mas são alguns que possuem alta riqueza específica nessa região. O gênero Baccharis, que é da família Asteraceae, que é a família das margaridas, o gênero Paspalum, da família Poaceae, que é a família das gramíneas, e o gênero Mimosa, da família Fabaceae, que é a família das leguminosas. Como exemplo das leguminosas, eu botei a babosa na região superior, a imagem superior. Como exemplo da Asteraceae, eu botei um abacate, que está na região inferior do slide, e a paisagem de fundo é predominantemente coberta por plantas da família Poaceae. As plantas do pampa possuem diversas adaptações para que elas sobrevivam ao meio. Como, por exemplo, as gramíneas elas são adaptadas ao pastejo, ou seja, elas são adaptadas a serem predadas por herbívoros, como, por exemplo, o gado. E elas fazem isso de diversas maneiras. Por exemplo, elas possuem uma superfície foliar muito grande. A folha delas é muito longa. Isso faz com que, mesmo após sejam predadas, elas ainda tenham uma superfície foliar considerável. E depois de elas serem predadas, elas conseguem concentrar o seu crescimento nas regiões que foram cortadas. E elas fazem isso utilizando substâncias que foram armazenadas durante o seu crescimento vegetativo. Além de substâncias energéticas, também são utilizadas substâncias estruturais, como a lignina e a cutina. Muitas plantas do pampa também possuem brotos subterrâneos, que são responsáveis pela formação de novas plantas. Esses brotos eles indicam a existência de incêndios no pampa há milhares de anos, provavelmente causados por raios e relâmpagos. Provavelmente é por esse motivo que também não existem muitas árvores no pampa, porque essa adaptação de brotos subterrâneos é mais presente em plantas de pequeno porte, como as gramíneas e as leguminosas. As asteráceas, que são a família da margarida, apresentam frutos envoltos por estruturas adaptadas à dispersão pelo vento. Isso faz com que essas plantas tenham uma maior taxa de reprodução. E as leguminosas possuem xilopódios, que são estruturas que possuem uma grande reserva energética e esses xilopódios garantem a sobrevivência de muitas plantas, porque eles são utilizados em períodos de seca brusca e também de inverno rigoroso. E também quando são predados. E nos xilopódios também podem haver a presença de raízes que podem ser responsáveis pela formação de novos indivíduos. Em relação às fitofisionomias do pampa, existem diversas, então só vou citar algumas. Por exemplo, os campos com barba de bode. A maioria dos campos dessa região foi convertida em lavouras de soja e cultivo de inverno por se situarem sobre solos profundos e de fácil mecanização. O resto desse campo é dominado por barba de bode, que é essa gramínea de cor amarronzada, meio dourado, e essa é a espécie que predomina nesses campos. Também existem os campos graminosos, em que, como os solos são muito férteis, grande parte da região foi e continua sendo transformada em lavouras. E é a região que apresenta o maior número de espécies de gramíneas, como, por exemplo, as flechilhas, que eu coloquei em uma imagem no canto inferior direito do slide, e as leguminosas, como a babosa, citada antes. No Pampa também existe a mata ciliar, que é um dos únicos locais onde existe uma dominância de árvores nessa região, porque longe dos rios não existem muitas árvores no Pampa. Em relação à fauna, o Pampa ele possui alta biodiversidade. Ele possui cerca de 500 espécies de aves, mais de 100 espécies de mamíferos, 90 espécies de répteis, sendo 10 delas endêmicas, 50 espécies de anfíbios, 5 endêmicas, e cerca de 50 espécies de peixes, sendo 10 delas endêmicas. À esquerda eu coloquei a imagem de um tucutuco das dunas, que é um mamífero redor endêmico do Pampa. Como eu disse no slide anterior, a diversidade de mamíferos e aves é muito maior em relação aos outros grupos.
por conta da vegetação que favorece os herbívoros e, por consequência, favorece também os carnívoros. Por exemplo, as aves, que se alimentam de diversos insetos. E, por conta desse motivo, o Pampa ele é uma das regiões do planeta onde a fauna de pássaros está mais conservada. E mesmo que os outros grupos não tenham uma grande diversidade específica, proporcionalmente eles possuem uma grande quantidade de espécies endêmicas. E esse fato é reforçado pelo fato de diversas pesquisas indicarem que o Pampa, cerca de 40% das espécies de lá são endêmicas. À direita, eu botei a foto de um bico-reto azul, que é um pássaro do Pampa também endêmico. Mais algumas espécies do Pampa, o sapinho de barriga vermelha, que é uma espécie endêmica da região, e ele seria extinto se não tivesse impedido a construção de uma barragem onde ele vivia. A vespa da madeira, que é considerada uma praga na região, e o gato do Pampa, não é endêmico, mas ele também tá correndo risco de extinção. A fauna do Pampa, ela está sofrendo um processo avançado de extinção. Isso ocorre por diversos motivos, como a perda do habitat para atividade agrícola e pecuária, a caça e a competição entre espécies nativas, gado e espécies invasoras, como a lebre europeia e o javali. No caso, o javali, ele se alimenta de ovos de diversas espécies de aves do local, como, por exemplo, a ema, e também ele acaba competindo com outras espécies nativas da região, como, por exemplo, o veado campeiro, que é uma espécie que está correndo risco de extinção. A lebre europeia também é invasora e ela também compete com outras espécies com outras espécies nativas. Devido à alta concentração de gramíneas e leguminosas, o pampa é um prato cheio, bastante nutritivo para animais herbívoros. Por possuir esse alimento natural para gados, ovelhas, o impacto da criação desses animais deveria ser menor. O que gera a destruição do pampa não seria então a criação desses animais, mas sim o excesso com milhares de cabeças de gado e pastos não naturais. A maioria dos pastos no pampa não são de gramíneas presentes no bioma, mas sim espécies introduzidas para ser alimento para os animais. Essas espécies, além de tomar grandes áreas, enfraquecem a diversidade de gramíneas presentes, como o capim anone, espécie asiática introduzida na década de 1950 para a alimentação dos gados, mas depois descartada pelo baixo valor nutricional. Acabou se alastrando e roubando espaço de gramíneas nativas. Hoje, espécies como o sorgo e a soja são as principais plantações no Pampa, servindo de ração para o gado. As monoculturas ocasionam o uso intenso do solo, em muitas ocasiões, sem permitir que o solo se regenere entre um plantio e outro, causando, com o passar do tempo, uma degradação deste elemento da paisagem. A presença humana no Pampa data de 12 mil anos atrás. Eram populações de caçadores que tinham como alvo principal a megafauna existente nos campos. No século XVI, ocorre a chegada de imigrantes europeus, trazendo gado. Tanto as primeiras populações quanto os primeiros imigrantes europeus se utilizaram do fogo para a caça e para a criação de pastos. Na década de 70, as lebres europeias, tragas para a caça esportiva, acabou se tornando uma praga, porque elas eram muito rápidas para serem caçadas e também por possuírem taxas de reprodução muito altas. Na década de 90, chega outro animal, o javali. O objetivo era a comercialização da carne do javali, algo que também não deu certo, com a fuga de alguns indivíduos e por possuírem taxas de reprodução altas como as lebres, acabou também se tornando uma praga. Tanto a lebre quanto o javali se alimentam de raízes de plantas, prejudicando o desenvolvimento das mesmas, tanto das nativas quanto das plantações, causando grandes prejuízos para os agricultores. No caso dos javalis, eles também se alimentam de ovos de aves. Apenas 3% do Pampa está protegido em áreas de conservação. A nível nacional, isso é muito pouco. Representa 0,4% das áreas protegidas. Existe o Dia Nacional do Pampa, comemorado no dia 17 de dezembro. A única área de proteção é a área de proteção ambiental do Ipirapuitã, no município de Alegrete.
No Pampa também nasceu uma cultura mestiça única, comum no Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. A cultura gaúcha é um povo seminômade que viviam da agricultura e pecuária. Os gaúchos são resultado da mistura de colonos hispânicos, lusitanos e indígenas, principalmente dos povos Guarani e Charrua, e da não lembrada herança africana, já que até o século XIX, o Rio Grande do Sul possuía a quarta maior população de pessoas negras no Brasil. Algo que começa a mudar com a chegada dos imigrantes europeus, essa isso começa a mudar com a chegada dos imigrantes europeus, sendo um dos objetivos dessa imigração, né, diluir a identidade local gaúcha. E, além de ser mestiça, tinha sido também um fator responsável pela Revolução Farroupilha. Os gaúchos lembram que certas políticas públicas começam a ser construídas no Rio Grande do Sul, em torno da agricultura e pecuária familiar, um modelo mais sustentável e pensado para a economia local e não para a exportação, como um projeto de lei estadual número 295 de 2019, que fala exatamente de criar mais áreas de preservação e apoio a essas formas mais sustentáveis de agropecuária.